Um bom clássico merece um bom café. Ou um bom café merece um bom clássico? A ordem dos fatores não importa. O importante é que o ano era 1982 e o nosso belíssimo Atari, juntamente com a Activision, estava lançando essa pedrada aqui. Exatamente. River Raid. E já vamos abrir um parênteses aqui, que se você é 40 mais e jogava isso lá antigamente, você não falava River Raid, você falava River Raid. Não mente pra mim, não. Dito isso, vamos a algumas coisas aqui. Nesse vídeo eu quero tratar com vocês sobre algumas curiosidades a respeito desse jogo que na época a gente não ligava. Na época a gente simplesmente colocava um cartucho no videogame, ligava, apertava o start e apenas se divertia. A gente estava pouco se importando com questões de mecânica gráfica, ou com mecânica de jogo, com gráficos. Uma série de coisas a gente simplesmente ignorava, a gente só queria se divertir. É claro que com os jogos atuais a gente vê essas coisas, então quando a gente se remete aos jogos do passado, a gente consegue fazer essa equiparar e falar assim, caramba, olha, nesse tempo aqui esse jogo já fazia tal coisa, e isso é o legal. Então nesse vídeo eu vou trazer para vocês, né, algumas curiosidades a respeito desse jogo, que na época a gente não ligava muito, mas hoje eu acho que vale muito a pena ressaltar. Vamos lá? A primeira coisa que a gente precisa saber, eu acho legal já iniciar o vídeo com isso, com essa informação, é que o jogo ele foi criado por uma mulher. Exatamente, o nome dela é Carol Shawn, né? Ela foi uma das primeiras mulheres programadoras de games, né? Olha ela aí, segurando a pedrada. Nossa, gente, deve ser muito legal você ver um projeto seu ali na sua mão, uma coisa que você criou. Assim como esse vídeo, né? Imagina só, eu tô aqui gravando, de repente você se inscreve no meu canal, deixa aquele like e fortalece o canal. Olha que beleza. Mas vamos lá, continuando o assunto. Ela foi uma das primeiras programadoras e foi ela que programou esse jogo, né? Então é legal ressaltar isso, né? Uma mulher que estava programando um jogo numa época que a gente entende que não tinha muito espaço para mulher, principalmente no ramo da tecnologia. Mas ela foi lá e criou esse jogo maravilhoso aqui que a gente está vendo na tela. Outra questão também que é legal ressaltar é o seguinte: quando você pega os jogos de hoje, você tem o save automático. E não muito distante a gente tem a questão do checkpoint, ou seja, aquele período em que você chega em tal determinado ponto do jogo, e se você por acaso morrer, você continua de lá, certo? Então você não precisaria estar retomando a fase inteira. Esse é o checkpoint. E quando a gente fala de agora, a gente acha até normal, mas na época, em 1982, o jogo River Raid tinha esse checkpoint, que era justamente quando você estourava a ponte. Cada ponte que você estourava, se você viesse a explodir seu avião, ele ia pegar e ia continuar da onde você parou dessa ponte, né? Lembrando que River Raid, mencionando nessa questão de avião, você pode perceber que é um rio infinito e você vai com seu caça atirando em tudo que é coisa, certo? E você vai lá, você abastece, outra mecânica também, a questão do combustível, né, cara? Você ia lá, você podia abastecer, você tinha lá na parte inferior ali do jogo, o tanque de gasolina acabando e você tinha que abastecer, era um dos desafios do jogo, né? Isso também é muito legal. E voltando à questão da ponte também, a ponte, se você nunca percebeu, a ponte é o chefe do jogo, tá? Cada ponte seria como se fosse um chefe, tá? Isso é muito legal também. Como eu falei, a questão do abastecimento, que hoje parece bobagem quando você fala assim, pô, mas na época para você abastecer no meio do negócio era muito legal. Mas, como eu digo, hoje a gente olha isso como coisa legal. Na época a gente só jogava, tá? O jogo ele não possui um final, tá? River Raid não possui um final. O jogo termina quando você chega na pontuação máxima, né? Que é 9.999.999. O jogo simplesmente acaba aí, tá? Outra curiosidade bacana é que em 1800, o professor de história já puxando coisa aleatória, em 1984 o jogo foi proibido na Alemanha Ocidental porque incitava violência. Pois incitava violência, né? Então você pega os jogos de hoje e você vê como é que é, não precisa nem muito longe, pega um Mortal Kombat aí do Super Nintendo aí que você já teria um nível de violência muito maior do que um River Raid, mas como eu mencionei, como eu sou professor de história, então eu entendo o porquê dessa proibição do jogo na Alemanha Ocidental, né? Pra mim faz todo um sentido histórico, mas assim, pra nós gamers a gente não começa a entender, tipo assim, caramba, um joguinho de aviãozinho atirando, comparado aos jogos de hoje, foi proibido na Alemanha Ocidental por uma questão de incitar a violência? Pois é. Outra curiosidade também foi a inovação do controle.
tá? Hoje você tá jogando jogos, a gente tem os controles lá com diversos botões, vários mecanismos, várias mecânicas de comando, mas o Atari não, ele tinha um manche e um botão. E o que era legal nesse tempo aí? Se você pegasse para jogar o River Raid, você ia entender que quando você colocava o manche para cima, o avião simplesmente acelerava. E quando você colocava o manche para baixo, ele reduzia. Afinal de contas, o jogo é o resultado de um caça. Então faz todo sentido isso. Você consegue diminuir e aumentar a velocidade, mas olhando na época a gente nem ligava. Como eu digo, a gente traz pra hoje, a gente fala, caramba, olha essa mecânica aqui em 1982. Eu acho show de bola, não sei vocês, mas pra mim é muito legal essa parte de ir desacelerando e acelerando pra época, né? E uma coisa que fica assim de curiosidade também é que você tá tratando de um avião, certo? Um avião que sobrevoa as coisas. Só que quando você tá ali, é um rio que segue infinitamente, você vai bombardeando ali, atirando nos inimigos, só que do lado é terra, né? A área verde ali do jogo é como se fosse terra. Só que quando você sai do rio e rela nessa parede, né? O avião explode. Mas aí você fala assim, ué, mas ele é um avião, ela tinha que sobrevoar por cima, né? Era a lógica, se eu tenho um caça, eu tô sobrevoando, o que tem a ver eu estar por cima de um rio e quando eu vou pra terra eu explodo, eu bato na parede, se eu tô num avião. O detalhe é que quando o jogo foi programado, o projeto inicial se tratava de um navio, tá? Era para ser um navio. Depois os desenvolvedores foram lá e trocaram por um avião. Agora, quando você percebe que era para ser um navio, faz todo sentido. Aquele rio infinito, todos os seus inimigos, a grande maioria, são inimigos que estão na água. E aí você vai matando ali, quando você rela em uma das margens, você explode. Então, se fosse um navio, já uma embarcação, você já faria mais sentido. Mas no final do projeto colocaram um avião. E aí eu acho engraçado essa parte, né? Fica como curiosidade aí. Eu acho muito engraçado essa questão do... Caramba, eu tô de avião, eu vou pra lá e bato? O que tem a ver? Né? Então era muito, muito interessante isso, que na época a gente não prestava atenção, não tinha a menor ideia dessa falha, vamos dizer assim, mas o projeto inicial era um navio. Por isso que ficou desse jeito aí, com esse avião batendo nas margens do rio, né? Bateu na margem e explodiu. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi só algumas curiosidades sobre o River Raid. Nada muito prolongado, ficha técnica, um monte de coisa, não. É só pra vocês saberem alguma coisa legalzinha desse jogo aí. Já dá aquele like lá se você gostou, se inscreve no canal, beleza? Até a próxima e tchau, tchau. E eu vou terminar de tomar o meu cafezinho.